Então, esse item, necessidade da encarnação, começa com uma pergunta que Kardec realizou aqui. E a resposta é de São Luís, o Espírito São Luís, que foi ditada em Paris, 1859. E a pergunta é a seguinte: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Todo mundo na Terra é culpado? Todo mundo na Terra estamos sujeitos a sofrer uma encarnação? Aí já coloca até um sofrimento, na condição do processo reencarnatório. E a resposta de São Luís para a gente é essa. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim, é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Todos fomos criados, iguais, vazios de experiência. Esse é o ponto inicial de todo filho de Deus, até Jesus. Com todo respeito, mas o processo da criação do filho para o pai é do vazio de experiências até a completude nele mesmo, em Deus, quando nós temos Deus como meta. Mas a experiência nós ganhamos através dos milênios. Tem espírito que é mais antigo, que foi criado por Deus antes sequer da gente ser criado. Então Jesus é um caso desse. Jesus já era um espírito iluminado e puro antes da gente nascer das mãos do Criador. Então ele atingiu as culminâncias, do seu esplendor, da sua glória, sendo médium de Deus, antes da Terra ser formada, sendo Jesus um dos criadores do planeta Terra que nos acolhe agora. Então qualquer privilégio para qualquer filho de Deus seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. Então quer dizer o quê? Que a nossa vida não é na carne. A vida na carne ela é passageira, como uma experiência a mais. E essa experiência nos coloca, a cada reencarnação, numa sociedade que tem as suas características culturais, etnográficas, religiosas, e a gente precisa de todas as experiências que um planeta pode nos oferecer a fim de que a gente compreenda e nos respeite dentro dessas diferenças, sem imposição de que um é melhor que o outro. Então é necessário que nós sejamos judeus, muçulmanos, católicos, protestantes, espíritas agora, graças a Deus, sejamos pretos, brancos, pobres, ricos, amarelos, vermelhos, para que a gente tenha dentro de nós a riqueza de todas essas experiências, do que essas experiências têm para nos ensinar. É assim, aprendendo com cada grupo que tem o seu valor, que a gente vai aprender a encontrar em nós um equilíbrio num campo de harmonia, onde quer que a gente esteja, sem que a voz do orgulho e do egoísmo prevaleça em nós, contra qualquer pessoa. É necessário isso. Aí a gente vai ver que a vida é muito maior do que apregoam as culturas, como fossem a verdade de cada grupo, a verdade absoluta. E a gente tem essa mania, A gente se sente seguro em um campo e quer defendê-lo como se aquilo fosse a verdade e quem estiver fora está perdido. E isso é a grande armadilha dos preconceitos, Inclusive, as formas que a gente tem na Terra de conceituar as coisas sem a visão do espírito imortal.
Porque aquele que não compreende que somos imortais e que depois do túmulo permanecemos vivos, mata para defender que a sua verdade é a verdade absoluta. Então, na Terra, nós vemos essa grande ignorância fazendo causa aí, né? E a gente tem que sair disso. Não impor ideias e não amaldiçoar ninguém porque não pensa como nós. E aí a gente vai amadurecendo assim. Aí a gente sai da confusão, sai do escândalo, deixa de fazer escândalo. Ah, então a gente tocou aqui agora numa palavra, né? Então o espírito culpado é o espírito que fez muito escândalo, porque Jesus disse, né? O escândalo é necessário, mas ai daquele através de quem venha o escândalo, né? Então o escândalo são justamente essas incoerências que a gente vê no mundo, onde um quer matar o outro. E a gente está atravessando agora aí, né? Nunca paramos de atravessar fases de guerras, né? Na verdade, pequenas, agora globais aí, com os países se reunindo aí, ó. É uma grande confusão. Aquilo ali é a ignorância que está falando. As pessoas que estão envolvidas nisso estão achando que matando o outro, provocando, né, o assassinato em massa de pessoas civis, que não tem nada a ver ali com as situações políticas, né, vai acabar com o mal que elas julgam que seja um mal. Só que elas têm completa cegueira das consequências disso. Não tem amor nenhum nisso, né? É amor a si próprio, que é o egoísmo e o orgulho. Então é aquela voz que acha que é Deus na Terra e que é o mal, é a sombra, né? É a treva. Em outras palavras, para fins evolutivos, é a ignorância. Aí, olha a diferença da gente ter a meta em Deus e buscar conhecê-lo com sinceridade, né? Porque está na Bíblia de todas as religiões, né? Primeiro mandamento ali, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso coração. E ao próximo como a nós mesmos, né? Complementou Jesus. Então, se quem se diz cristão na Terra se pusesse a efetivamente estudar esse mandamento e trabalhar em si, com toda a sua inteligência, com um tempo de qualidade, veria que não há razão nenhuma em guerras. Sendo que um dos 10 mandamentos é não matarás. Então não justifica. Nada justifica. Isso é ignorância. Então, quando a gente vai se dando conta, né, a gente vai abrindo os olhos. Porque Jesus falou, né? Cegos que guiam cegos, caem ambos no poço. E isso Jesus está falando para depois do túmulo. Porque a vida física sendo passageira, vai acabar o tempo. Aí quando chega lá no mundo da verdade, aí tem um grande arrependimento. E aí a gente vai ver então essas situações, né, onde a gente troca de lugar aqui na Terra. O russo que odeia o ucraniano vai nascer na Ucrânia, devastada por ele mesmo. O israelense que odeia o palestino vai nascer na Palestina, devastada por ele mesmo. Só que, na verdade, nós já estamos nesse ir e vir, em troca de situações, há milênios, milhares de anos. Chega uma hora que isso cansa. E, efetivamente, a gente tem que parar para pensar e sentir, para a gente sair disso. E essa é a ilusão que permeia o mundo material. E aí nós vamos ver que os mundos de carne, onde os nossos corpos são carnais, essa ilusão, ela domina o meio. O meio terreno, vou pegar emprestada a frase que o Jader colocou aqui, para psicólogo, né, haveria dito, né, que o mal também é Deus, mas merece grandes ponderações, né, assim, naturalmente, com muita calma. Essa é uma discussão, é uma polêmica que é muito discutida nos meios espiritualistas todos, né? Mas uma frase de Emmanuel nos ajuda a jogar um pouco mais de luz nessa questão, quando ele diz o seguinte, lá no livro Emmanuel, auto-intitulado, né, Emmanuel, se não me engano, que a vida na Terra, se não tiver lá, está no livro A Caminho da Luz,
que a vida na Terra não é reflexo da vontade divina. Ela é reflexo da vontade dos homens, que são maus. São maus porque são ignorantes do bem. Logo, quem não está no bem, está no mal. E aí nós temos toda a codificação kardeciana, espírita, para nos ajudar. Quando nós não fazemos o bem, nós fazemos o mal. Se eu tenho a oportunidade de fazer o bem e eu não faço, isto é um mal. A omissão é um mal. Então veja, os espíritos nos convidam a fazer o bem. André Luiz coloca nas suas obras. Deus ajuda o homem através do próprio homem. Então, quando nós sentimos um estímulo de ir até alguém para ofertar algum recurso de palavra, de consolo, ou recurso financeiro, qualquer que seja, para ajudar, e nós sentimos isso e não fazemos, nós perdemos uma oportunidade de nos iluminar. Porque Deus nos convidou, através de um Espírito que veio falar conosco. Porque Deus não fala com palavras, né? Tudo quanto é voz e pensamento que a gente recebe é Espírito que age em nome de Jesus, que é nosso Cristo, que age em nome de Deus e que nessa ponte maravilhosa recebe do alto as influenciações para que a gente seja tocado e manifestemos alguma vontade no bem. Aí a gente vai e realiza algo. Aí a gente sobe um degrau dentro de nós mesmos. Então, o escândalo, ele ensina. O mal, ele é o aguilhão. Ele é a dor. Então nós não vamos revoltar com o mal. Mas não é Deus que quer isso, não. Mas Deus permite. Essa é a única consideração que a gente faria, né? Que o mal não vem de Deus. Porque Deus é Pai de amor e bondade, misericórdia. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Então Deus permite que em tudo se plantando, tudo cresça e dê frutos. Essa é a lei. Então é uma grande diferença. O que eu vou plantar? Porque o que eu plantar vai dar frutos. Mas não é Deus que fez eu plantar aquela semente. Eu que escolhi. Agora eu tenho que dar conta da colheita. Então a encarnação, ela é divina nesse sentido que ela nos dá um grande empurrão para frente. Porque a gente encontra no nosso próprio corpo físico a colheita. A gente encontra nas nossas relações familiares e sociais a colheita nas vidas seguintes. Porque quando eu ajo por ignorância, sem jogar uma luz espiritualista para nós, espiritista, que nos ensina a enxergar a consequência não só para 10 anos, mas para 100 e para 1000 anos. Porque quem estuda a doutrina espírita é capaz de abrir os olhos do espírito e ver a vida como imortal que somos. Aí eu sei que, se em um segundo eu for invigilante, eu posso levar séculos para voltar à minha vida nessa mesma qualidade de paz que eu tinha antes de tomar essa atitude equivocada, nesse um segundo que eu não segurei a minha boca, ou que eu não segurei a minha mão. Às vezes eu vou levar séculos para voltar à minha vida do jeito que ela está agora. Mas cuidado com o que você vai fazer ou falar. Porque tudo se plantando vai dar fruto, a gente tem que colher. Então, cuidado. E aí a gente vai entender que as infelicidades são efeitos nossos. A gente vem repetindo muitas vezes os erros. Por isso que Emmanuel fala nas suas obras que nós estamos aqui em processo reeducativo. Isso é muito curioso, quer dizer que reeducação é quem já recebeu educação e está recebendo de novo. Ou seja, somos repetidores de aula. Nós estamos tomando bomba. Estamos tomando bomba porque não queremos parar para sentir a vida. Porque estamos nos sentindo, nos preenchendo, né, com o que é do mundo dos sentidos físicos. E isso efetivamente ocupa a cabeça de um encarnado aqui a vida inteira, do berço ao túmulo, se ele deixar. E a cultura faz isso. A cultura na Terra faz isso. Ainda mais agora com a internet.
Tudo está ao alcance dos dedos, basta digitar, a gente vê o mundo inteiro sem sair de casa. Então, o alimento mental, ele está ali, mas de todas as qualidades. Algumas são viciantes, outras são libertadoras. Então, a gente tem que nos preocupar, né, com o que a gente alimenta o próprio espírito e o que a gente faz com esse conteúdo que a gente alimenta. Porque ele vai ser um referencial para a gente tomar atitudes, ou deixar de tomar atitudes. Para a gente viver de um jeito ou de outro, né? A gente tem que fazer um bom discernimento do que a gente está permitindo que entre dentro do nosso mundo íntimo. Porque tudo vai nos ajudar a tomar postura na vida em família, na vida social, no trabalho, no ônibus, né? Na casa espírita, em qualquer lugar. A música, as conversas, tudo, os livros, tudo vai ser para nós uma referência. E aí a gente vai, em algum momento, copiar, porque é um alimento. Daí é para nós a importância, né, vem para nós essa importância de saber separar um tempo do que nos chega, que a gente não fique só à margem do que nos chega, mas que a gente busque o Evangelho. Porque o Evangelho não chega tão fácil assim. Tem muito vídeo aí, né? Você assiste lá no YouTube alguns vídeos e tal, aí o próprio YouTube te dá outros conteúdos daquele ali. Ah, legal, mas é ele que está te oferecendo. Por que você não busca? A melhor fonte para nós são os livros. Não é palestra de YouTube, não. Né? Eu gosto sempre de falar isso aqui, nem a palestra na casa espírita. Aqui é um auxílio de multiplicar o que cada um lê dentro de casa. E a gente gosta de falar nisso porque a leitura do livro em casa é nesse momento íntimo nosso, é que o nosso mentor encontra em nós um espaço, que é o espaço da prece, que a gente está ali imbuído de uma vontade sincera de querer descolar da ignorância da terra, para a gente fazer crescer dentro de nós o reino de Deus, que não é deste mundo, porque aqui é o reino dos homens. E o homem é um ignorante, um primata. Somos ainda. Matando. Conta de política, engano. Isso é lamentável. Não é para isso que nós fomos criados. Mas o mundo se diverte e ganha e movimenta dinheiro com isso. Nós estamos aqui para outra coisa. Por isso é que se Jesus viesse hoje de novo, de repente ele ia ser crucificado de novo. Jesus ainda não é compreendido na terra. Então nós temos em nós esta promessa dele mesmo, né? De nos amparar, de nos proteger, de nos dar paz, que é o maior tesouro que a gente pode ter aqui na Terra. Porque a felicidade... Estamos... Não é que a gente está atrasado, a gente está no início mesmo. Mas usando a sua palavra, com a boa vontade da sua colocação, nós estamos atrasados em relação a alguns irmãos nossos, que nasceram junto com a gente. E alguns que nasceram junto com a gente já estão em outro planeta já, e nós ainda estamos aqui. Então, nesse sentido, nós estamos atrasados. Então, nós vamos ver, por exemplo, lá no livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel coloca para nós que no degredo, no exílio dos espíritos, né, lá do cinturão de Capela, nós viemos para cá, e isso a maioria dos espíritos estamos dentro desse agrupamento. Porque reencarnação para nós é algo aceito e compreensível. Mas para outros irmãos nossos que estão em outras religiões e que não aceitam reencarnação, às vezes não são. Mas quem já entende a reencarnação é porque já está bem cansado. Nós já estamos saturados dessa confusão. Por isso é melhor para a gente também parar de ficar julgando os outros. De entender que eles têm, como nós temos, o direito de errar para aprender. E isso é um papel que o pai entende em relação à criança. Eu estou com um filhinho de 3 anos e meio agora, eu tenho uma dificuldade quando ele erra. Eu queria que ele não errasse. Aí eu, não é assim, filho. É assim, sabe? Aí, mas não tem condição de fazer mais. É uma criança. Não tem nem campo neuronal para poder dar conta de outras ideias. É da natureza infantil fazer a coisa esbarrando mesmo.
E quem está aí fazendo política, roubando, matando, é a mesma coisa, é criança. E aí vem aquela passagem linda, né, de Jesus, quando ele fala, né, está lá dando palestra no monte lá, nos grupos, né? E aí vem as criancinhas fazendo aquela algazarra, querendo chegar perto de Jesus, e Pedro, essas crianças daqui estão fazendo barulho, fica calado, Jesus está falando. Calma, Pedro, deixai vir as minhas criancinhas, né? Em verdade vos digo que aquele que não se fizer como uma criança não verá o reino dos céus. Então isso para nós significa muita coisa. Fazer-se criança, né? Fazer-se como criança. Não é sermos infantis, mas é compreendermos que o erro está ainda na nossa natureza de quem sabe pouco, porque só erra quem não sabe fazer tão bem ainda. E que para fazer muito bem precisa de um exercício, de uma repetição. Então quem está mentindo ainda é porque ainda não sentiu o problema que a mentira vai trazer para ele, porque vai. Porque em se plantando tudo dá. E a mentira não dura para sempre. E quem foi enganado pela falsa palavra, pelo falso testemunho, que é um dos mandamentos que está ali para uma vida segura, um dia vai cobrar a mentira quando descobrir que foi enganado por uma promessa que nunca tinha sido feita com a impressão de ser cumprida. Aí a pessoa vai lá vir cobrar. E essa cobrança, às vezes, não é na própria encarnação, é em outra. Porque, às vezes, o espírito só descobre que foi enganado lá no plano espiritual. Aí é complicado. Aí que nós vamos começar a entender, então, a importância da encarnação na nossa vida. Ó, você pode mentir o quanto você quiser, Deus permite. Mas você haverá de dar conta disso, tá? Fica à vontade. Você é livre. É o livre-arbítrio. Emmanuel fala assim, que a reencarnação é quase um perdão de Deus. Porque, na verdade, Deus não se incomoda. Deus não há que perdoar nada, né? Porque ele não se ofende. Ele compreende. Ele compreende, ele ama e ele oferece todas as oportunidades que todos os seus filhos precisam para crescer e sermos, né, mais felizes. Exato. Aí, sim. Importante que Jesus vem reforça, conhecereis a verdade. Isso. Aí. Então, olha só, duas colocações muito importantes. A encarnação é essa oportunidade da gente quebrar um condicionamento mental que é uma prisão. Aí, quando a gente entende isso, nós vamos entender a alegoria da caverna de Platão. Nós vamos entender o que os outros espíritos de potencial iluminado maior já estavam nos tentando dizer há muitos séculos aqui na Terra. Né? Falaram assim, ó, nós estamos presos em concepções equivocadas. É necessário sair deste ponto de vista e nos colocar em outro, para poder ver a questão com olhos de outro entendimento. E isso é necessário que nós saiamos. Hoje nós somos brasileiros, mas ontem nós fomos portugueses. Ontem nós fomos suíços, japoneses, índios, chineses, russos. A gente já habitou quase todos os países aqui, praticamente todos os países do planeta nós já moramos. Falamos todas as línguas. Já vestimos corpos de todas as cores. Já fomos ricos e miseráveis. Né? O que falta mais a gente aprender aqui na Terra? Para a gente parar de ficar julgando o outro. Porque isto é uma prisão. E aí vai lá. Se a encarnação é para espírito culpado, olha só. Gosto de colocar isso. Essa questão do julgamento, Jesus falou, não julgueis, porque com a mesma medida que medirdes, serás medido. Então, isso para o espírito imortal, isso vale muito. Porque hoje a gente está julgando aquele que está no governo e que está ali fazendo uma coisa que a gente julga que não seja legal. Mas 1000 anos atrás, nós estávamos no governo, no Império Romano, no Império Bizantino, no Império Sírio, não importa. E a gente fez pior.
Aí tem alguns espíritos que sofreram nas nossas mãos lá atrás e que não esqueceram do que nós fizemos contra eles. E que estão nos acompanhando os passos hoje, 2024. Mas tem espírito que está preso na experiência com a gente no ano 1000, no ano 500, no ano menos 500 antes de Jesus. Tem espírito que reencarna e está na nossa família. Está lá na empresa que a gente trabalha. E é aquela pessoa que vem cobrar da gente. A gente entende que é algo até doentio. A gente às vezes coloca essa palavra porque é irracional. Olha, mas aos olhos do espírito imortal não é racional mais não. A gente vai entender que ele era um irmão daquele tempo lá. Que não nos perdoou e está cobrando até hoje. Agora, tem espírito que nem reencarnou. Então, esse espírito que não reencarnou, que está 1000 anos no plano espiritual lá do nosso lado, ele olha para nós julgando a pessoa A ou a pessoa B, a pessoa vermelha, a pessoa amarela, e aí fala assim, você falando mal dele? Quem é você? Você fez comigo muito pior. Aí, quando a gente julga, a gente cai a vibração lá embaixo, porque isso não é evangélico, isso é de Mamon, não é de Deus. E Jesus falou, é impossível servir a 2 senhores, porque agradará um e decepcionará outro. Então, ou a gente serve a Deus e faz o bem, ou a gente julga o outro, faz o mal e serve a Mamon. É uma figura, né, do opositor a Deus. E aí, quando a gente está dentro dessa faixa de vibração, esse espírito fala com a gente assim, você não vale nada, você está fazendo isso? Aí toda a carga de raiva dele, porque a gente agiu mal contra ele, ganha espaço dentro de mim e gera em mim estados mórbidos, que geram doença, geram problemas psíquicos, né? Depressão, pânico, perturbação. Por quê? Porque o que eu fiz com ele é verdade no tempo da experiência. E ele está me acusando de algo que eu fiz com ele porque eu não perdoo o meu irmão encarnado que está lá com aquela atividade lá no governo hoje. E aí o que esse espírito, se eu não perdoo e ele não me perdoa, a acusação que eu faço, ele faz para mim maior ainda. E aí eu caio. Aí dá para entender o que Jesus falou? Com o peso que medirdes será medido. Não julgueis. Ó, você tem um passado. Nós não somos santos. Nós temos aqui campos conscienciais muito frágeis. E só o amor é que vai nos libertar disso. Por isso Jesus falou, né? Misericórdia eu quero, não sacrifício. O amor cobre uma multidão de pecados. Ama e trabalha. Ora pelo governante lá. Ora pelo seu irmão que te deve um dinheiro. Não acuse o ladrão de ladrão. Não acuse o irmão que tirou indebitamente o que você julga que fez de ladrão. Nós vamos ver nos livros de André Luiz, nunca lá tem uma palavra de acusação contra alguém que assassinou outra pessoa. Então a gente aprende muito com a forma como eles descrevem e descrevem a vida, né, e as relações para nós, a forma como os espíritos que já têm alguma condição maior do que a nossa vêm nos falar através das obras. E aí, gente, quando a gente para de julgar e ao invés de amaldiçoar, a gente bendiz e pede proteção para que todos nós acordemos para a vida maior e paremos de fazer guerra, mas possamos fazer o nosso melhor onde quer que estejamos, né? E o Jade colocou essa ideia aí bem para a gente no primeiro tempo, do Livro dos Espíritos, a gente vai sair de estados de ansiedade e aflição, porque a paz não está nesse lugar, nestas vibrações. Então, quando a gente dá licença desse ringue, a gente desce desse lugar e vai trabalhar, pensando no bem, falando do bem, trabalhando o perdão, a esperança em Deus, a confiança de que a nossa sementeira ela é boa, vai dar bons frutos e a gente perdoa e espera, coisas começam a ganhar outro rumo dentro de nós. E aí a gente aproveita as nossas reencarnações. Então a visão do espírito imortal é mais ou menos assim que a gente tem que pensar. Deus está me permitindo essa oportunidade aqui e agora com essas pessoas. O que eu tenho para aprender com elas?
Porque daqui a pouco, uns vão desencarnar primeiro que os outros e o meu horizonte de relações vai mudar. E eu vou desencarnar e depois eu vou estar em outro lugar. Hoje eu estou no Brasil, graças a Deus. Porque ter contato com a doutrina espírita é o que nós sempre quisemos. É algo que a gente está ansiando há séculos. E graças a Deus estamos aqui no Brasil. A doutrina espírita não floresceu na França. Não permanece lá. Lá é proibido ter casa aberta como aqui. Aqui tem uma placa, Grupo Espírita André Luiz, tem uma porta aberta. Lá na França é proibido. Lá é considerado seita. Só pode ter encontro com porta fechada. Tem que tocar a campainha e entrar, porta fechada. Jesus é perseguido, a doutrina espírita é perseguida ainda. A gente está aqui no Brasil, podendo encontrar uma casa espírita em cada esquina. Possibilidade de entrar, se tornar um tarefeiro, aprender da passe, estudar em grupo, trabalhar na reunião mediúnica, desenvolver um potencial que séculos atrás só os iniciados, né, que podiam. Hoje não, hoje é aberto a qualquer um, com boa vontade, com empenho. Não se cobra, não precisa pagar nada. Nós estamos revivendo aqui a proposta do cristianismo verídico, né? Verdadeiro. Vamos continuar aqui mais um pouco. Então, a encarnação para todos nós, espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida. Iniciam a vida. Então quer dizer que nós estamos iniciando a vida. Nós somos essas crianças que chegamos em Jesus fazendo barulho. A criança faz a bagunça sem saber que é uma bagunça. Às vezes sabe, né? Às vezes não sabe da consequência. Mas é o aprendizado. Os que quando iniciamos a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha. Aí vem o atrasado, né? Que somos mesmo, em relação a irmãos nossos. Aí eu não terminei de falar isso. Porque os espíritos que vieram de Capela e ingressaram aqui nos 4 grandes povos que Emmanuel fala, que eram os egípcios, os hebreus, os hindus e os arianos, muitos desses já voltaram, mas muitos permanecemos aqui. Então, os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E é quando se torna um castigo. Aí sim é um castigo. Então, o castigo é para o aluno que repete o ano, porque é uma tristeza, é uma lamentação que ele tem dentro dele, quando ele vê os coleguinhas, né, que ficou um ano ali junto, mas os coleguinhas estudaram e ele ficou ali, matando aula, fazendo cola. Aí quando o coleguinha do lado não dava cola por si mesmo, ele não sabe responder, porque ele não estudava na prova. E aí os colegas passaram, aí ele vê os colegas indo para outra escola, porque chega um ano que é o último, né? Aí tem que mudar de escola, né? Vai para a universidade, vai para o mercado de trabalho, aí vai e o outro ficou lá, tendo que reaprender. Esse sentimento, ele é um sentimento de muita frustração. E é, de certa maneira, o que explica em nós uma certa melancolia. Então a gente tem que perguntar, né, para Deus, dentro de nós, em nossas preces, uma conversa em que a gente coloca uma fala, mas a gente tem o direito da resposta. E a resposta vem para quem está limpando o ouvido, para tirar a cera das ideias equivocadas da terra. Por isso é que o Evangelho é o nosso caminho de libertação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho para Deus a não ser através dele. Não há. Não é através do islamismo, não é através de outra fonte, não. É Jesus.
Nós vamos entender que todas as religiões da Terra, os seus grandes missionários que representaram, são enviados de Jesus. A gente vai ver, por exemplo, o Divaldo, né? Ele conta a história quando ele foi na Índia, conheceu o Sai Baba, né? Não sei se vocês conhecem a história. Tem as palestras no YouTube, é muito interessante. Ele estava num hotel em São Paulo, se não me engano, ele ia dar uma palestra lá, estava passando mal. Aí ele viu um quadro do Sai Baba, ele nem sabia quem era. Ele falou assim, você está na parede, você deve ser uma pessoa importante, pessoas oram por você, colocam você até num quadro. Não sei quem você é, mas se você tiver alguma condição, me ajude. Aí ele viu esse espírito chegando lá no quarto dele, no hotel, deu um passe nele, ele ficou bom, foi lá, fez a palestra dele. Anos depois ele foi até a Índia e conheceu o Sai Baba. Quando o Sai Baba viu o Divaldo, ele foi conversar com o Divaldo. Vamos conversar. Você demorou? São espíritos que vêm para cá para falar para determinados agrupamentos. Nós vamos ver Gandhi, por exemplo, tentando ser cristão antes de abraçar, né, a religião do país mesmo dele. Só que ele foi tão maltratado pelos europeus católicos, que ele entrou lá, olharam para ele de olho torto assim, ele se sentiu mal. Tiveram um preconceito de casta, né, ali, porque achavam que a Inglaterra dominava a Índia, né, aí olhavam para ele como se ele fosse menos. É ignorância, mas são as crianças que estão lá fazendo barulho dentro daquela casa de pedra, buscando a Deus, mas estão fazendo bagunça lá. É o coleguinha que bate no outro. Mas um dia ele toma uma de volta que vai dói mesmo, deixa eu parar com isso. Então nós estamos nessa coisa, né, de confusão, até que a gente pare para ler o Evangelho e efetivamente sair de certas condutas, né? Mudar os nossos sims e os nossos nãos. Então, quando, por exemplo, lá na Índia eles quiseram fazer a libertação, né, a independência da Índia contra o jugo da colônia, como colônia dos britânicos, eles faziam fila para apanhar. Eles não pegaram em arma, não. Eles faziam fila, os soldados ficavam lá com os cacetetes lá, ia um indiano, tomava uma cacetada, caía no chão, os outros vinham, pegava eles, aí o outro ia lá, tomava cacetada, os britânicos foram ficando sem graça de fazer isso. Quando chegou a vez do Gandhi de apanhar, ele falou, gente, vamos fazer o ahimsa, né, que é a resposta não agressiva. Vamos lá, é amor. Aí ele foi lá, foi apanhar, e o soldado pegou e falou assim, quem te ensinou a ser covarde desse jeito? Só que o soldado estava com um crucifixo, um cordão de crucifixo. Aí falou assim, foi esse homem aí no seu pescoço. Aí o homem morreu de vergonha. O soldado morreu de vergonha. Então olha a incoerência, né? Nossa. E aí depois a Inglaterra ficou tão assim, sem graça, porque ninguém reagia com armas, todo mundo apanhava e tal. Parou, a libertou ali. Então nós estamos aqui na Terra, mas quando a gente entender que a gente só vai sair do jugo da ignorância, porque ela quer dominar, e nós temos pessoas aí que sabem usar isso muito bem, temos vários falsos profetas, né, que inclusive usam da palavra de Jesus, da Bíblia, para poder dominar as pessoas, a gente vai posicionar com conhecimento, mas tem que estudar. Então, nós vamos ver aqui no Evangelho, né, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Quando a gente se instrui, a gente faz algum esforço para amar, entendendo que amor não é paixão, não é carne, não é sexo, é muito mais, é diferente, né, que amor liberta, amor não possui. Então a gente vai colocando as ideias no lugar, a gente vai vivendo diferente. Aí chegam os nossos amigos e falam assim, mas você está tão diferente, está tão mudado. Porque eu estou lendo isso, aí eu achei melhor parar com isso. Aí eu estou lendo assim, aí eu mudei um pouco meu posicionamento nessa área. Aí a gente perde até alguns amigos. Muda. Não, mas você era muito diferente. Vitão, você era do rock, toda hora eu te ligava, a gente saía de noite e tal. Você, mas eu estou estudando doutrina espírita, aí eu tenho que pensar mais nisso aqui. A gente vai colocando as coisas. E aí chega uma hora que efetivamente a gente não quer mais, a gente não deseja mais tanto as coisas da terra. A gente está colocando os nossos olhos em outros mundos, no reino de Deus, e a gente deve florescer dentro de nós. Aí chega um momento que efetivamente, se a gente não está matando para garantir uma vida na terra, olha, eu posso ir aprender em outros planetas então, onde já tem mais acordos de paz que saem do coração e não de documentos assinados, porque isso aí, né, não existe. Então a coisa é longa, a história é muito boa, estudar é muito bom, gente. Então vamos estudar, vamos estudar a gente, né?
A doutrina espírita nos oferece todas as respostas. Jesus venceu o mundo e nós temos o caminho de vencer a nós mesmos no mundo. Nós não estamos aqui para vencer o mundo, nem vencer ninguém. Está aqui para vencer a ignorância dentro de nós. E aí a gente se liberta. Então, alguém gostaria de fazer alguma colocação para a gente finalizar? Está tudo tranquilo? Ficou alguma coisa estranha? Tudo bem? Então agradeço, muito obrigado a todos, obrigado pela oportunidade e até uma próxima.